pessoal, nós trataremos agora de dois assuntos importantes do nosso curso, que são o centro de massa e o momento linear. Inicialmente nós falaremos do centro de massa e posteriormente trataremos também do momento linear. O momento linear, na verdade, já foi uma grandeza apresentada para vocês, claro que de um modo resumido. No entanto, agora nós vamos tratar dessa grandeza com um pouco mais de detalhe. Bom, pessoal, para começarmos então a falar do centro de massa, pensa na seguinte situação. Imagine que eu consiga lançar esse objeto, esse pincel, e o meu interesse com esse lançamento é obviamente avaliar a trajetória desse pincel do ponto de vista da física. Imagine que eu consiga filmar essa trajetória. Bom, pessoal, caso eu queira entender o movimento desse pincel, que nesse contexto agora não será considerado como um objeto pontual, caso eu queira entender então o movimento desse objeto, se eu for olhar para o movimento descrito por cada ponto escolhido ao longo da geometria desse pincel, certamente cada ponto desse descreverá uma trajetória diferente, uma vez que esse pincel, além de movimento de translação, ele vai rotacionar também. Bom, e é certo que se eu vou avaliar esse movimento do ponto de vista do movimento descrito por cada ponto escolhido ao longo da geometria desse pincel, essa será uma tarefa absolutamente complicada, difícil de tratar aí do ponto de vista da física. Bom, pessoal, mas existe aqui um ponto especial, que nesse caso desse pincel pode ser escolhido inclusive na geometria do pincel. Esse ponto, pessoal, que é o que nós identificamos como centro de massa, ele descreve nesse lançamento uma trajetória de fato parabólica, que é o esperado para o movimento, no caso se eu tivesse considerado esse objeto como se fosse um objeto pontual. Bom, pessoal, esse ponto que nós identificamos como centro de massa, ele descreve essa trajetória parabólica, mas nós dizemos que ele, na verdade, faz uma trajetória como se toda a massa do pincel estivesse concentrada exatamente nesse ponto. E além disso, como se toda a força que atua, obviamente, ao longo de toda a massa desse pincel, é como se a força estivesse atuando exclusivamente nesse ponto. Então esse ponto, que nós chamamos de centro de massa, ele de um certo modo representa toda a geometria. É como se toda a massa da geometria estivesse nesse ponto e, sendo enfático, é como se a força que atua nesse objeto, enquanto ele descreve essa trajetória, que é obviamente a força gravitacional, estivesse sendo aplicada exclusivamente nesse ponto. Esse é o que nós chamamos aí de centro de massa. Esse ponto, pessoal, do ponto de vista um pouco mais experimental, é o ponto que está logo acima aqui do meu dedo, nessa condição em que eu consiga equilibrar esse pincel. É o ponto que está sobre o eixo do pincel e um pouco acima aqui do meu dedo. Pessoal, definindo então formalmente o centro de massa, ele será o ponto que descreve uma trajetória como se toda a massa do sistema e as forças externas estivessem nesse ponto. É claro, pessoal, que nosso interesse vai ser determinar o local onde está o centro de massa de um determinado sistema ou de um corpo extenso. É claro que a tarefa de determinar matematicamente o centro de massa de um pincel desse aqui, por exemplo, que tem uma geometria não muito regular, pode ser uma tarefa um pouco mais difícil, no entanto, ainda é possível. Nós começaremos então tratando do problema de um ponto de vista mais fácil. Nós vamos propor sistemas de partículas pontuais e a partir desses sistemas construiremos equações para o centro de massa, a ponto de conseguirmos generalizar esses resultados para um corpo extenso. Bom, pessoal, então eu proponho aqui para vocês a seguinte geometria. Imagine que eu tenho aqui apenas duas massas pontuais, M1 e M2, separadas por uma distância D. E aqui está meu sistema de referência. Eu estou considerando então as massas no eixo X, de tal maneira que a massa M1 está na origem. Como que eu definiria então o centro de massa para essas duas partículas pontuais, ou para esse sistema de partículas bastante simples, formado apenas por duas partículas? Eu vou definir então o centro de massa, que é certamente um ponto em cima do eixo X,
como sendo M2, massa M2, sobre M1 mais M2 vezes D. Essa então, pessoal, será a definição do centro de massa. Claro que a minha intenção aqui é partir de um sistema bastante simples e ir generalizando essa equação a ponto de chegarmos, de fato, num resultado bastante geral. Bom, vamos testar essa definição para ver se, de fato, essa definição matemática é compatível com o que nós esperamos aí para o centro de massa de um sistema de partículas simples como esse. Imagine, pessoal, que eu tenha M1 igual a zero, ou seja, imagine que eu só tenha a massa M2. É claro, pessoal, que se essas massas são pontuais e no meu sistema eu só tenho a massa M2, é óbvio que essa massa M2 ela vai estar situada justamente no centro de massa. Então, se eu tenho M1 igual a zero, esse termo aqui vai a zero, M2 corta com M2 e a coordenada x do centro de massa fica igual a D, que é o que esperávamos. Se eu tiro a massa M1 do meu sistema, é claro que o centro de massa fica exatamente na coordenada ocupada aí pela massa M2. Bom, por outro lado, se nós temos M2 igual a zero, é certo que essa expressão vai a zero. Isso daqui implica então que o x do centro de massa será igual a zero, que também é esperado, uma vez que se eu tiro a massa M2 do meu sistema, quem ocupará agora o centro de massa será a massa M1 e obviamente ela está na origem, portanto o centro de massa, ou a coordenada x do centro de massa aqui, estará em x igual a zero. Um outro teste interessante, pessoal, nós poderíamos considerar, por exemplo, M2 igual a M1. Nesse caso, especialmente, nós teríamos então, trocando aqui M1 por M2, nós teríamos M2 aqui e 2M2, de tal maneira que nós cortaríamos M2 e claramente nós teríamos então que o x do centro de massa seria igual a D sobre 2. Ou seja, pessoal, no caso em que nós teríamos então as massas iguais, M1 igual a M2, o x do centro de massa, ou a coordenada x referente ao centro de massa, estaria exatamente na metade aqui da distância entre as duas massas, o que de fato é esperado, é razoável que seja dessa maneira. Pessoal, generalizando então um pouco mais essa equação, eu vou retirar a partícula M1 da origem, e nós poderíamos então definir agora o x referente ao centro de massa, a coordenada x para o centro de massa, então seria M1 x1, ou a coordenada referente à partícula 1 mais M2 x2 sobre M1 mais M2. Bom, pessoal, claro que nós poderíamos aqui aplicar também uma série de testes nessa equação e verificar que de fato ela é razoável. Bom, mas só para recuperarmos aí o resultado anterior, se nós fizermos obviamente x igual a zero, ou seja, se levarmos novamente a partícula M1 para a origem, o que nós teremos claramente é a equação que já havíamos definido anteriormente. Esse termo aqui vai a zero, nós temos M2x2 sobre M1 mais M2. E essa é obviamente a equação que nós já havíamos definido quando a massa M1 estava na origem. Bom, pessoal, caso eu queira generalizar então essa equação ainda mais, numa condição em que eu tenho aqui uma quantidade muito grande de partículas sobre o eixo x, a coordenada x do centro de massa será então M1 x1 mais M2 x2 e daí por diante até a enésima partícula Mn xn. Bom, e aqui me apareceria então M1 mais M2 mais Mn. Bom, pessoal, então essa aqui seria uma generalização para o caso em que eu teria muitas partículas aí sobre o eixo x. Eu poderia escrever isso aqui ainda de um modo um pouco mais enxuto, como sendo a somatória com i começando em 1, indo até n,
de MI, XI. Bom, pessoal, esse termo que me aparece aqui embaixo é o que nós chamamos de massa total. É claramente a soma das massas que compõem o meu sistema. Nós vamos chamar de Mzão, de tal maneira que Mzão vai ser dado então por M1 mais M2 até Mn. Nós podemos então escrever essa equação da seguinte maneira: ao x referente ao centro de massa para uma quantidade n de partículas, será então 1 sobre m, que é a massa total, somatória em I, obviamente I indo de 1 até n, é de m i xi. E essa aqui então já é uma generalização importante para o cálculo do centro de massa, claro, na condição em que nós estamos aqui com a quantidade n de partículas posicionadas sobre a coordenada x. Pessoal, agora é claro que esse resultado que nós acabamos de obter, que dá a coordenada x do centro de massa de partículas distribuídas ao longo do eixo x, ou seja, alinhadas ao longo dessa coordenada, pode ser generalizado para as outras coordenadas. Eventualmente essas partículas podem estar distribuídas aí ao longo do eixo y ou do eixo z, de tal maneira que nós teremos também a coordenada y do centro de massa escrita de forma análoga, como sendo 1 sobre m somatória em I de mi yi, e também a coordenada z do centro de massa escrita como 1 sobre m somatória em I de mi zi. Bom, pessoal, vamos generalizar então o nosso resultado ainda mais. Pensa agora que essas partículas não estejam mais sobre os eixos do sistema de coordenadas. Agora nós podemos ter essas partículas distribuídas no espaço. Obviamente, cada partícula dessa terá o seu vetor de posição, que certamente possui projeções nos eixos x, y e z. Então, cada partícula será identificada por um vetor de posição, que nós vamos chamar de RI, e vamos escrevê-lo então como XI na direção I, YI na direção J, e ZI na direção K. Então, enfatizando, esse é o vetor que localiza cada partícula do meu sistema de N partículas. Bom, pessoal, nós podemos também identificar um vetor associado com a posição do centro de massa dessa partícula. É claro que, além de ter então o vetor que localiza a posição de cada partícula, nós podemos ter um vetor que localiza a posição do centro de massa do sistema de partículas. Esse vetor então será identificado como RCM, ou seja, posição do centro de massa, que certamente será dado então pela o x, é a coordenada x do centro de massa na direção I, mais a coordenada y do centro de massa na direção j, mais a coordenada z do centro de massa na direção k. Bom, pessoal, não resta dúvida que essas coordenadas x, y e z do centro de massa pode ser dada dessa maneira, ou seja, nós podemos ainda escrever o vetor que localiza o centro de massa como sendo então 1 sobre m somatória em I de mi xi. Tudo isso vai ser a coordenada x do centro de massa. Nós temos aqui então 1 sobre m somatória em I de mi yi, essa é a coordenada j. E finalmente nós temos aqui 1 sobre m somatória em I de mi zi. Essa vai ser então a coordenada z do vetor que localiza o centro de massa. Bom, pessoal, só reescrevendo essa expressão, nós podemos aqui escrever 1 sobre m somatória de mi vezes xi na direção I mais yi na direção j mais zi na direção k.
Bom, e não resta dúvida que esse vetor que me aparece aqui é certamente o vetor que localiza cada partícula, assim como nós havíamos definido aqui. De tal maneira, então, que essa expressão para o vetor que localiza o centro de massa pode ser escrito como 1 sobre m, a somatória em I, mi, vetor ri. Bom, pessoal, então a forma da equação para o caso em que nós temos o vetor que localiza agora o centro de massa de um sistema de partículas distribuídas no espaço se mantém. Aqui nós tínhamos inicialmente a expressão apenas para coordenada x do centro de massa, e aqui nós temos então a expressão bem mais geral que localiza então o centro de massa no espaço para um sistema de partículas obviamente distribuídas nesse espaço. Pessoal, só para aplicarmos aqui os conceitos desenvolvidos até agora, vamos fazer um exemplo bastante simples para calcular aqui então o vetor que localiza o centro de massa de um sistema de 3 partículas. Eu tenho aqui a partícula M1, M2 e M3. M1 na origem, M2 no eixo X e a partícula M3 então identificada aqui pelo vetor R3. Nós temos aqui também o vetor que localiza a partícula 2. Bom, a equação que nós obtivemos para o vetor que localiza o centro de massa, essa equação, certamente, aplicando essa equação para o caso de 3 partículas, então nós teremos 1 sobre m, m é a massa total, que é certamente 5, 2 mais 2 mais 1. E nós temos aqui então uma somatória que vai ter que cobrir 3 partículas, então nós temos M1 R1 mais M2 R2 mais M3 R3. Bom, pessoal, substituindo então os valores aqui, nós temos o vetor que localiza o centro de massa, será então 1 sobre 5 vezes a massa M1 é 1 kg. O vetor R1 é claramente 0. A massa M1 está na origem. Nós temos aqui M2. Massa M2 é 2. O vetor R2 é 100I. Massa M3 é 2. E o vetor R3, 60I mais 100J. Bom, resolvendo então essa conta, nós temos o vetor que localiza o centro de massa será igual a 1/5 de, claramente aqui dá 0, nós temos aqui 200i mais 120i, nós temos então 320i, e nós teremos aqui então 200j. Bom, dividindo por 5 aqui, nós temos 320 dividido por 5 dá 64 e 200 dividido por 5 dá 40 J. Bom, pessoal, esse aqui então é o vetor que obviamente pode ser construído aqui no meu sistema de coordenadas, e ele me dá aqui claramente a localização do centro de massa daquele sistema de partículas ali, composto apenas por aquelas 3 partículas. Pessoal, vou fazer agora uma generalização bastante extrema nessa equação, que é a equação para o cálculo do vetor que localiza o centro de massa de um sistema de partículas pontuais. Bom, a minha ideia então é chegar numa expressão que calcula o centro de massa de um corpo extenso, ou que eu estou chamando aqui de corpo maciço. Eu vou fazer isso de forma bastante direta, da seguinte maneira. Eu posso considerar que um corpo maciço ele é formado por uma infinidade de partículas pontuais com massas extremamente pequenas. De tal maneira, pessoal, que se eu tomo o limite nessa equação com a massa mi tendendo a 0, essa soma literalmente tende para uma integral, de tal maneira que eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. O vetor que localiza então o centro de massa no corpo extenso será dado por 1 sobre m. Essa soma agora se torna uma integral de R, e a massa agora então vai ser uma massa diferencial dm. E óbvio, pessoal,
esse vetor R agora é um vetor que mapeia toda a geometria desse corpo extenso. Bom, pessoal, essa aqui então é uma equação que de fato generaliza a equação que nós já havíamos obtido e realmente se aplica a casos bastante gerais. Bom, pessoal, essa é uma equação típica da física. A variável de integração aqui no caso é uma massa. O que nós temos que fazer em geral para aplicar essa equação a contextos mais práticos é um procedimento que nós chamamos de parametrização. Parametrizar em geral é levar essa integral para o contexto mais da matemática, conseguir escrevê-la de tal maneira que ela seja integrada em algum sistema de coordenada específico. Claro, pessoal, que eu não vou entrar demais nesse assunto em respeito àqueles que eventualmente não têm estudado o tipo de integral que em geral aparece aqui, que são integrais de área ou integrais de volume. No entanto, alguns casos simples eu realmente devo resolver. Bom, pessoal, para escrever essa integral de uma forma um pouco mais prática, em geral o que nós fazemos é trabalhar com a ideia de massa específica, ou caso você queira, a densidade. Então, por exemplo, a densidade de um material ele pode ser escrito, obviamente, como a massa desse material dividido pelo seu volume. Ou ainda, eu posso ter a versão diferencial dessa equação. Eu posso calcular essa mesma massa específica para uma massa diferencial muito pequena contida num volume também muito pequeno. Ou seja, dm sobre dv. Bom, e aí eu posso isolar dm aqui nessa equação, de tal maneira que nós temos dm igual a ρdv, e substituir dm aqui, e aí nós temos então que é a equação que calcula o centro de massa, o vetor que localiza o centro de massa no corpo extenso, dado como o dm agora é ρdv. Bom, pessoal, aqui nós vamos trabalhar exclusivamente com objetos que tenham massa específica ou densidade constante ao longo do material. Ou seja, nesses casos você pode considerar, por exemplo, que não existe um acúmulo de massa em determinado ponto do material, a massa é distribuída uniformemente, porque se não for assim, essa integral pode realmente ficar complicada. De tal maneira que eu posso dizer que a massa específica não dependa do elemento de volume escolhido ao longo do material, ou seja, eu posso tirar o ρ da integral aqui, de tal maneira que nós temos ρ sobre m, integral de r dv. O ρ ainda eu posso usá-lo dessa maneira, de tal maneira então que o vetor que localiza o centro de massa pode ser escrito como colocando ρ igual a m sobre v, aqui vai nos aparecer apenas 1 sobre v, e aqui nós temos então r dv. Bom, pessoal, essa aqui é uma equação um pouco mais prática, uma vez que eu consigo parametrizar essa integral em algum sistema de coordenadas. Eu posso escrever o meu dv aqui em algum sistema de coordenadas. Como eu disse, estou dando algumas informações gerais aqui para quem eventualmente tenha estudado já integrais de volume. No entanto, eu não vou entrar demais nesse assunto. Mas vale muito a pena conhecer essa equação para um objeto em que eu queira considerar o seu volume. Pessoal, uma outra versão dessa equação seria ainda, ao invés de trabalhar com a massa específica, que é a massa por volume, eu poderia trabalhar aqui com a densidade de massa por área. Nesse contexto, eu estaria trabalhando então com objetos em que eu pudesse desprezar o volume desse objeto. Eu teria então uma massa distribuída ao longo de uma área. Poderia ser, por exemplo, uma placa, um disco muito fino. Então eu trabalharia com esse tipo de densidade, de tal maneira que eu também teria a versão diferencial dessa equação, dm sobre dA. De novo, eu posso isolar dm aqui, igual a sigma dA, e reescrever então a minha equação da seguinte maneira. O vetor que localiza o centro de massa nesse contexto será então sobre m, integral de r, dm agora vai ser sigma dA. De novo, fazendo as mesmas considerações a respeito de sigma, dizer que sigma não depende da escolha de dA, ele pode sair da integral. Então, nós temos sigma sobre m,
integral de RDA, de tal maneira que sigma pode ser escrito de novo dessa maneira. E nós temos aqui então 1 sobre A, integral de RDA. Bom, pessoal, então nós temos aqui também uma versão para essa equação, no caso em que eu queira desprezar o volume de algum objeto maciço e considerar que a massa está distribuída apenas ao longo de uma área. E claramente essa daqui é uma integral de área. Em geral essa é uma integral tripla, essa aqui é uma integral dupla. E aí enfatizo novamente, pessoal, vou trabalhar com essas integrais apenas em contextos absolutamente simples em respeito àqueles que ainda não viram integrais triplas ou integrais duplas. Pessoal, como uma aplicação da equação que calcula o centro de massa num corpo maciço, eu vou determinar aqui o centro de massa de uma placa retangular. É claro que esse é um problema ilustrativo, uma vez que quando nós temos geometrias em que você pode identificar ponto de simetria, o que fosse eixo ou planos de simetria, em geral essas integrais são dispensáveis e a determinação do centro de massa ou das coordenadas do centro de massa é direta. Aqui, por exemplo, é certo que nós conhecemos o centro de massa dessa placa retangular. A coordenada desse centro de massa é a metade aqui da dimensão A. Esse daqui então é o nosso centro de massa. E a coordenada y é certamente a b sobre 2, ou seja, as coordenadas do centro de massa aqui é a sobre 2 e b sobre 2. Não resta dúvida a respeito disso. No entanto, eu vou demonstrar esse resultado. Bom, pessoal, o protocolo de utilização dessa equação é o seguinte. Eu gosto de deixar claro que é um protocolo, porque é de fato um passo a passo. Nós temos que identificar na geometria o nosso elemento de área dA. Esse elemento de área ele é completamente arbitrário, tanto a sua forma quanto a sua localização. Então eu localizo aqui em um ponto qualquer um elemento de área, vou identificar esse elemento de área como um quadrado ou que fosse um retângulo. Esse aqui então será o nosso elemento com área dA. É claro que ele está exagerado. Esse elemento é um elemento diferencial de área. Aquilo ali é um quadrado, um retângulo absolutamente pequeno. Eu preciso localizar esse elemento diferencial através do vetor R. Então, nós temos aqui o nosso vetor R. E, eventualmente, essa área dA pode mapear aí, todos os pontos da área correspondente ao retângulo. E, obviamente, esse vetor R localiza a área dA em qualquer ponto. Bom, pessoal, tem que ficar claro para vocês também que esse vetor R ele possui coordenadas x e y, obviamente, de tal maneira que eu posso escrever essa integral da seguinte maneira. Nós temos aqui 1 sobre A, integral de x e y, que é a coordenada x do vetor R, mais yj, que é a coordenada y desse vetor dA. Bom, pessoal, vou escrever então essa integral de soma como uma soma de integrais da seguinte maneira. Nós temos aqui então 1 sobre A, integral de x dA. Essa vai ser então a coordenada x do meu vetor que localiza o centro de massa, mais 1 sobre A, integral de y dA. Essa vai ser a coordenada j desse vetor. Bom, a ideia aqui então, pessoal, é resolver essas integrais. E resolvendo essas integrais, eu obviamente terei aí as coordenadas x e y do vetor que localiza o centro de massa. Vou resolver cada uma dessas integrais separadamente. A primeira integral, então, nós temos 1 sobre A, integral de x dA. Bom, pessoal, esse dA pode ser entendido da seguinte maneira. Ele é, obviamente, uma área diferencial correspondente a esse elemento de área que foi escolhido aqui na minha geometria. Eu posso identificar aqui, por exemplo, a base desse retângulo com um trecho muito pequeno da coordenada x, de tal maneira que o meu dA, então, será escrito como dx, e eu posso identificar a altura desse elemento de área como um trecho muito pequeno da coordenada y.
Então a área dA será dada por dx dy, ou caso você queira é base vezes a altura. Então a minha integral será 1 sobre A. E aí agora é claro que nós temos uma integral dupla, uma vez que o elemento de área está sendo escrito como dx dy. Nós temos uma integral referente a x e outra referente a y. Bom, pessoal, para que eu cubra então toda essa área, para que essa integral seja realizada em toda essa área, é certo que a coordenada x deverá ir de 0 até A, aí a coordenada y de 0 até B. Bom, resolvendo então essas integrais, a integral em x é trivial, é x ao quadrado sobre 2, e aplicando os limites, nós temos o seguinte: a integral em y permanece, e aqui nos aparece a ao quadrado sobre 2 dy. Bom, prosseguindo, nós temos aqui 1 sobre A, a ao quadrado sobre 2 pode sair da integral, e a integral em B também é trivial, essa integral é igual a B. Pessoal, o A aqui é certamente a área daquela placa retangular, então nós temos aqui 1 sobre A vezes B, e aqui nós temos A ao quadrado vezes B sobre 2. Nós podemos cortar A com A, B com B, e nós temos então A sobre 2. Ou seja, nós temos então a coordenada x do vetor que localiza o centro de massa, A sobre 2. E nós já conhecíamos, obviamente, esse resultado. Pessoal, analogamente, a segunda integral pode ser resolvida. Nós temos aqui então y, dA continua sendo dx dy. Obviamente nós temos uma integral dupla, novamente de 0 até A, e aqui de 0 até B. Resolvendo essa integral, nós temos aqui então 1 sobre A, integral de 0 até B. A primeira integral em x, obviamente, nos dará A, o y permanece, e aí nós temos aqui dy. Isso aqui então será A, aqui nós temos a área, integral de 0 até B, de y dy. Bom, resolvendo então essa integral, nós temos A sobre a área da placa. Essa integral então dará B ao quadrado sobre 2. E aí novamente nós temos que a área é A vezes B. Aqui nós temos B ao quadrado sobre 2, A corta com A, B corta com B, e aqui nós temos B sobre 2. E aí novamente nós já sabíamos desse resultado. A coordenada y do centro de massa é B sobre 2. E finalmente, pessoal, então o vetor que localiza o centro de massa para essa placa retangular será a coordenada x, que é A sobre 2, na direção y, e a coordenada y, que é B sobre 2, na direção j. Pessoal, nós partiremos agora para a generalização de alguns resultados que nós já conhecemos. Por exemplo, a segunda lei de Newton. Claro que dentro do contexto de um sistema de partículas. Bom, nós já conhecemos então esse resultado, que é a equação que nos dá o vetor que localiza o centro de massa de um sistema de partículas. Nós podemos ainda escrever essa equação multiplicando aqui por m. Nós temos então m, vetor que localiza o centro de massa, igual a somatória de MRI. Bom, pessoal, nós podemos derivar no tempo os dois membros dessa equação, de tal maneira que nós temos então m, a derivada do vetor que localiza o centro de massa no tempo, igual, sabemos que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, então nós temos aqui a derivada de RI no tempo, obviamente a dependência no tempo está no vetor RI, que é o vetor que localiza cada partícula. Bom, não resta dúvida então que essa derivada corresponde a uma velocidade, então nós teremos aqui a velocidade do centro de massa, e aqui nós temos então a somatória em I de MI, VI. Bom, pessoal, podemos derivar novamente, derivando a velocidade do centro de massa no tempo e a velocidade de cada partícula no tempo. Obviamente nós teremos as acelerações. Então nós temos aqui a massa total
vezes a aceleração do centro de massa igual a somatória em I de MI a I. Bom, pessoal, essa equação tem uma forma bastante interessante. Bom, pessoal, esse segundo membro da equação aqui é certamente a força resultante que atua no sistema. E essa equação, então, está me dizendo que a força resultante é igual a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Ou seja, a força resultante será igual, então, a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Bom, pessoal, essa aqui, então, é a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Obviamente, a forma da segunda lei se mantém para esse contexto. Pessoal, generalizando agora o momento linear para um sistema de partículas e caminhando também para a versão da segunda lei de Newton referente a um sistema de partículas escrito em termos do momento linear, nós podemos fazer o seguinte. Bom, antes nós havíamos definido no capítulo das leis de Newton que o momento linear associado com uma única partícula era obviamente dado dessa maneira. Pessoal, para um sistema de partículas, eu vou identificar como P maiúsculo o momento, é certamente a soma dos momentos de cada partícula, obviamente uma soma vetorial. Bom, nós já conhecemos uma cara para essa soma é essa mesma aqui, ela pode ser dada como a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa, e aí nós temos então a expressão para o momento linear referente a um sistema de partículas, que pode ser escrita aí como a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Ou seja, pessoal, o momento linear de um sistema de partículas fica obviamente escrito em termos da velocidade do centro de massa, e perceba que a equação escrita para o sistema de partículas em termos da velocidade do centro de massa mantém a sua forma. Nós podemos também ainda derivar os dois membros dessa equação em relação ao tempo. A massa total obviamente não depende do tempo, e nós temos aqui a derivada da velocidade do centro de massa em relação ao tempo, e não resta dúvida que essa daqui é a aceleração do centro de massa, de tal maneira que nós temos variação do momento total do sistema igual a m, e essa derivada da velocidade do centro de massa no tempo é certamente a aceleração do centro de massa. Massa total vezes a aceleração do centro de massa é certamente o que nós estamos chamando aqui de força resultante do sistema. Então podemos escrever que a força resultante será igual à derivada do momento no tempo. E obviamente, pessoal, isso aqui então é a forma da segunda lei de Newton para um sistema de partículas escrita em termos da variação do momento linear associado com esse sistema de partículas. Pessoal, no capítulo de leis de Newton, eu havia dito para vocês que em um contexto específico, o momento linear de um sistema ele pode ser conservado. E mais, a conservação do momento linear nos ajuda aí, a obter uma diversidade de parâmetros em vários problemas aí do cotidiano da física. Ou seja, a ideia de conservação de momento linear é tão importante quanto a ideia de conservação de energia. Essas ideias de conservação em física são fundamentalmente importantes. Bom, pessoal, eu vou avaliar agora a conservação do momento linear dentro de um sistema bastante interessante. Bom, eu vou partir dos resultados aqui que nós obtivemos para um sistema de partículas, mas inicialmente vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você tem uma partícula parada em repouso, obviamente, e imagine que agora você tem uma partícula que vem em direção a essa que está em repouso com uma certa velocidade. Ocorre então uma colisão, aí a partícula que estava em repouso adquire uma certa velocidade. Bom, então eu estou considerando aqui um sistema formado exclusivamente por duas partículas. No entanto, pessoal, eu vou avaliar inicialmente, eu vou focar a minha avaliação exclusivamente nessa partícula que inicialmente estava em repouso e saiu com uma certa velocidade.
E depois eu vou deixar o meu sistema um pouco mais abrangente e nós concluiremos algumas questões aqui realmente interessantes. Claramente, pessoal, essa partícula que estava inicialmente em repouso, ela sai com uma certa velocidade, portanto ela adquire uma quantidade de movimento, um momento linear, né? Nós dizemos então que ela sofreu uma variação de momento linear. Caso eu queira calcular então essa variação de momento linear sofrida, eu posso, obviamente, utilizar essa expressão. A rigor mesmo, essa expressão foi a expressão que nós construímos para a força resultante de um sistema de partículas, mas é óbvio que eu estou dentro de um contexto agora que eu estou exclusivamente avaliando a variação do momento linear em uma partícula, que é óbvio que é um caso particular que se enquadra perfeitamente nessa expressão que foi construída para um sistema de N partículas. Bom, eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira: dP igual a força resultante a dt. Caso eu queira, então, a variação do momento linear sofrida, pessoal, eu posso integrar essa equação no intervalo de tempo no qual a força da colisão está atuando. Nós dizemos que essa é uma força muito intensa e bastante rápida também. O intervalo de aplicação da força é muito curto nesse contexto da colisão. Bom, então eu vou integrar os dois lados de um instante inicial até um instante final, aqui de TI até TF. Obviamente, pessoal, esses instantes são referentes ao intervalo de tempo em que a força está atuando, a força de colisão. Bom, prosseguindo aqui, nós podemos resolver essa integral do primeiro membro de tal maneira que nós temos aqui P de TF menos P de TI. E a segunda integral, nós temos integral de TI até TF. Obviamente essa força resultante, agora, no caso geral, pode depender do tempo. E o que nós fazemos aqui, pessoal, é literalmente definir esse segundo membro da equação como um impulso sofrido aí por essa partícula que teve, então, a variação no seu momento linear. A rigor mesmo o que nós dizemos é que a variação do momento linear sofrida por essa partícula, que antes estava em repouso e agora possui uma certa velocidade, é igual ao impulso sofrido por ela. Essa força resultante aqui é uma força impulsiva, ou seja, nós dizemos que ΔP, ou variação do momento linear, é igual a J, é igual ao impulso. Esse aqui é um resultado bastante interessante. E mais, nós podemos ainda avaliar o mesmo sistema de uma outra perspectiva e obter um resultado ainda mais interessante. Pessoal, eu vou deixar agora o meu sistema mais abrangente. Eu concentrei a minha avaliação exclusivamente em uma partícula, na partícula que estava em repouso e adquiriu o momento linear. No entanto, se o meu sistema agora passa a ser considerado como as duas partículas que estão interagindo, não resta dúvida, pessoal, que a força resultante no sistema formado agora por duas partículas é igual a zero. Uma vez que você tem uma colisão, você tem uma força de contato ali, e a rigor mesmo que você vai ter é um par de ação e reação. E esses pares de ação e reação certamente produzem uma força resultante igual a zero. Claro que eu estou excluindo a possibilidade de qualquer outra força além dessa força de interação entre as duas partículas. Ou seja, nesse caso então, em que o meu sistema é um pouco mais abrangente, formado agora pelas duas partículas, eu posso garantir que a força resultante é zero e, portanto, o impulso no meu sistema é zero. Claro que o meu sistema agora é formado pelas duas partículas. De tal maneira, pessoal, que nesse caso específico, eu posso ter então variação do momento linear igual a zero. Ou seja, essa daqui é tipicamente uma equação de conservação. Estou te dizendo que nesse sistema formado aí agora por duas partículas, o momento linear não varia, não muda, não existe variação. Ou seja, então, há aqui claramente uma conservação de momento linear nesse sistema. Bom, pessoal, como eu disse, essas ideias de conservação de momento linear são extremamente importantes
E dentro da física essa ideia é muito discutida aí no contexto das colisões, porque se eu garanto que em uma colisão o momento linear está sendo conservado, eu posso obter uma diversidade de parâmetros aí associado com essas colisões. Pessoal, em geral, nós classificamos aí uma colisão em física em dois grandes grupos. Nós dizemos que existem colisões que são elásticas, outras que são inelásticas. Bom, característica fundamental de uma colisão elástica é que a energia cinética, nesse caso aí, se conserva também. Ou seja, a energia cinética do sistema antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Claramente, esse aqui é um caso ideal. A rigor mesmo, na prática, as colisões são inelásticas. E uma colisão inelástica, a energia cinética, obviamente, não se conserva. A energia cinética antes da colisão não é igual à energia cinética depois da colisão. No entanto, em uma diversidade de aplicações práticas, a perda da energia é tão pequena que nós podemos aí considerar a colisão aproximadamente como sendo uma colisão elástica. Bom, como eu disse, então essa colisão inelástica, esse tipo de colisão representa a maior parte das colisões aí que ocorrem no dia a dia. E as colisões perfeitamente inelásticas, elas são responsáveis aí pela maior perda da energia cinética do sistema. Um exemplo muito comum de colisão perfeitamente inelástica é a situação que você tem, por exemplo, um alvo, pode ser um bloco, por exemplo, que seja de madeira, e você atira desse bloco, o projétil então penetra no bloco e leva o bloco para frente, de tal maneira que esse bloco vai junto com o projétil, que portanto ficou ali no interior do bloco. Pessoal, como uma aplicação aqui de conservação de momento linear, eu vou resolver um exemplo em que eu tenho aqui um alvo, uma massa M2 inicialmente em repouso, e uma massa M1 então vem em direção a esse alvo, ela vai ser abandonada aqui de uma certa altura. Esses barbantes aqui eu vou supor que eles possuem massa desprezível, e a massa M1 então colidirá com a massa M2. E claramente esse aqui é um contexto em que você tem conservação de momento linear. Eu vou considerar também que essa colisão é uma colisão elástica, portanto ocorre aqui conservação de energia cinética. Bom, a minha ideia aqui então é obter as velocidades dessas duas massas, dessas duas esferas, após a colisão. Bom, eu posso dizer então que nesse sistema o momento linear do início é igual ao momento linear do fim, ou seja, ocorre conservação de momento linear. O momento linear do meu sistema inicialmente, é óbvio que a condição inicial é um instante imediatamente antes da colisão. Nesse instante então eu vou ter a massa 1 vezes a velocidade 1 inicial. Claro, a massa 2 eu estou considerando inicialmente em repouso, portanto ela não tem velocidade e logo não tem momento linear. E o momento linear, então, referente ao meu sistema de partículas, é exclusivamente o momento linear da partícula 1. Bom, após a colisão, aí nós teremos uma velocidade final referente à esfera 1. Aí nós teremos também uma velocidade final referente à esfera 2. Bom, essa então é uma expressão para conservação do momento linear nessa colisão. Como eu estou supondo também a colisão elástica, é certo que nós teremos que a energia cinética da esfera 1 no início é igual à energia cinética, obviamente, do sistema após a colisão, ou seja, M1F ao quadrado sobre 2 mais M2 V2F ao quadrado sobre 2. Bom, pessoal, esse sistema aqui me dará algumas informações importantes. Vou manipular o meu sistema e escrevê-lo da seguinte maneira. A primeira equação será escrita da seguinte maneira: M1 V1I, vou jogar esse termo para o primeiro membro, menos V1F, e no segundo membro então me restou
M2 V2F. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, colocando M1 em evidência. Nós temos V1i ao quadrado, passando esse termo para o primeiro membro, V1f ao quadrado igual a M2 V2f ao quadrado. Bom, pessoal, eu ainda posso reescrever o meu sistema da seguinte maneira. A primeira equação continua intacta, M1 V1i menos V1f igual a M2 V2f. Eu vou escrever essa diferença de quadrados aqui da seguinte maneira: M1 vezes V1i menos V1f vezes V1i mais V1f. Bom, eu escrevi então a diferença desses quadrados como sendo o produto da soma pela diferença. Aí aqui nós temos M2 V2f ao quadrado. Bom, pessoal, eu vou dividir então a equação de baixo pela equação de cima, de tal maneira que nós cortaremos aqui, ó, V1i menos V1f com V1i menos V1f. Corta M1 com M1 também. No segundo membro da equação, corta M2 com M2, de tal maneira que nós obteremos V1i mais V1f igual V2f. Bom, nós temos aqui então uma relação importante. Vou substituir agora essa relação nessa equação, de tal maneira que nós teremos M1 vezes V1i menos V1f igual a M2. No entanto, agora V2f será escrito como V1i mais V1f. Bom, pessoal, como eu estou interessado na velocidade final da partícula 1, eu vou isolar essa velocidade agora nessa equação. Então nós teremos aqui M1 menos M2 vezes V1i igual a M1 mais M2 V1f. Bom, isolando então V1f, nós temos M1 menos M2 sobre M1 mais M2 vezes V1i. Bom, pessoal, essa relação é realmente interessante. Aí ela nos diz algumas coisas. Ela me dá aqui então a velocidade final da partícula 1 em termos da velocidade inicial dessa mesma partícula. E me aparece um termo aqui que depende exclusivamente das massas dessas partículas. E claramente nós vemos que se M1, por exemplo, é menor que M2, é certo que isso daqui vai ser uma constante negativa. Ou seja, a velocidade final da partícula 1 será menos uma constante vezes a sua velocidade inicial. Isso quer dizer que após a colisão, a partícula 1 ela volta no sentido contrário. E por outro lado, se nós temos aqui M1 maior do que M2, claramente essas velocidades terão a mesma orientação. Ou seja, após a colisão, a partícula 1 ela segue com a mesma orientação. Pessoal, o que dizer agora de V2f, ou a velocidade final da partícula 2? Bom, nós tínhamos inicialmente essa equação, que é a equação que veio da conservação do momento linear do meu sistema, e eu vou substituir então V1f nessa equação por essa. Isolando então V1f naquela equação, nós temos V1f igual V2f menos V1i.
Substituindo esse termo aqui, então, nós obtemos o seguinte: M1 vezes V1i menos. No entanto, V1f agora é dado dessa maneira. E aqui nós temos V2f, então, mais V1i. E o segundo membro da equação, então, M2 V2f. Bom, pessoal, nós podemos somar aqui V1i com V1i. Então, nós temos M1, 2 V1i menos V2f. E o segundo membro permanece, M2 V2f. Nós podemos agora isolar V2f de tal maneira que nós teremos, então, V2f igual a M1 mais M2. Aí no segundo membro, então, nós vamos deixar 2M1 V1i. Bom, pessoal, e finalmente, então, nós podemos escrever aqui uma expressão para V2f, que será escrita, então, como 2M1 sobre M1 mais M2 vezes V1i. Bom, essa equação também é interessante. Ela nos mostra que não existe nenhuma possibilidade de que esse termo que multiplica V1i, ou a velocidade inicial da partícula 1, não existe nenhuma possibilidade de que esse termo seja negativo. Isso quer dizer que a velocidade, obviamente, da partícula 2 sempre estará na mesma orientação da velocidade da partícula 1. E, obviamente, se nós tivermos aí essa velocidade inicial da partícula 1, nós conseguimos obter a velocidade da partícula 2, conhecendo também as massas. Pessoal, finalmente aqui, como uma aplicação de conservação de momento linear, nós vamos resolver o problema dos sistemas de massas variáveis. A critério aqui, então, nós temos um sistema que pode ser um foguete com a massa mzão mais mzinho, prosseguindo com a velocidade de módulo v. Depois de um intervalo ΔT, esse foguete consegue ejetar a massa mzinho e, portanto, ele vai prosseguir com a massa mzão e sem tirar certamente uma variação de velocidade, de tal maneira que ele prossegue agora com a velocidade de v mais ΔV. E claramente ΔV é a variação da velocidade sofrida. Bom, pessoal, a massa ejetada, então, será a massa mzinho e será ejetada aqui com a velocidade VR. Tem que ficar claro que essa velocidade VR é em relação a um referencial no foguete, ou seja, um indivíduo que eventualmente estivesse nesse foguete veria essa massa mzinho sendo ejetada com a velocidade VR. Bom, construindo então a nossa conservação de momento linear, nós temos mzão mais mzinho vezes v igual a mzão vezes v mais ΔV mais mzinho. No entanto, a velocidade dessa massa mzinho aí é certamente uma velocidade relativa para um referencial que não está no foguete. Ela é escrita então como v, que é a velocidade inicial do foguete, menos a velocidade com que essa massa mzinho é ejetada em relação ao foguete. Bom, pessoal, nós podemos escrever isso daqui então como mzão vezes v mais mzinho vezes v. Aqui nós temos mzão vezes v mais mzão vezes ΔV. Aqui nós temos mzinho vezes v menos mzinhos vezes VR. Bom, nós podemos ainda aqui cortar esse termo com esse termo com esse, e finalmente nós obtemos aqui mzão ΔV igual a mzinho VR. Bom, pessoal, escrevendo aqui a minha equação em termos da variação da massa sofrida por esse sistema, nós podemos escrever então que ΔM será a massa final, que é mzão, obviamente, menos a massa inicial, que é mzão, mais mzinho. E certamente isso daqui me dá mzinho, menos mzinho. Bom, voltando aqui na minha equação, então nós temos que mzão ΔV é igual a menos ΔMzão
vezes VR. Nós podemos escrever ΔV igual a menos VR sobre Mzão ΔM. Bom, pessoal, essa é uma equação interessante e certamente ela pode ser escrita aí na sua versão diferencial, caso eu tome o limite para esse intervalo de tempo aqui tendendo a zero, de tal maneira que essa equação fica escrita como dV igual a menos VR dm sobre Mzão. E claramente essa daqui é uma equação diferencial que pode ser integrada nos dois membros. Nós vamos integrar isso de um tempo inicial até um tempo final. Tempo inicial até um tempo final. E finalmente então nós temos aqui que a velocidade final menos a velocidade inicial, resolvendo essa integral aqui, será igual a menos VR, essa integral que é claramente ln da massa final sobre a massa inicial. E aí finalmente nós temos aqui uma expressão bastante interessante para a velocidade final desse foguete, de tal maneira que ela pode ser escrita como VI menos VR ln da massa final sobre a massa inicial. Bom, pessoal, isso aqui é certamente uma equação de importância prática, uma vez que com essa equação eu consigo calcular a velocidade final que esse foguete terá, conhecendo obviamente algumas condições iniciais, por exemplo, a sua massa inicial, a velocidade com que a massa mzinho será ejetada em relação ao foguete. Bom, e preciso também conhecer as massas finais iniciais, que em princípio eu conheço, uma vez que é possível saber quanto de massa mzinho que será ejetada. Portanto, é uma equação realmente interessante.